Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, estamos aqui em mais um Política na Veia. O Nassif Couto, eu obviamente queria começar falando do discurso do Lula, que foi, acho que o mais contundente dos discursos do Lula desde que ele ocupou essa tribuna em nome do Brasil. Tem momentos muito fortes e muito claros, um discurso bem estruturado, que obviamente mereceu o aplauso da maioria. Eu estava ali observando a bancada dos Estados Unidos e só o Rubio estava com o fone de tradução, né? Os outros lá, representantes, não queriam nem saber do que o Lula estava falando, mas de forma geral foi aplaudido. Mas eu não posso deixar de começar isso, obviamente, depois do que a gente viu esse espetáculo do Trump, quase uma hora falando. Eu queria usar aqui alguns termos para definir, mas Cláudio Couto e Nassif, para mim é inclassificável, né? Eu ainda estou aqui tentando digerir esse completo delírio, que é uma coisa que o mundo tenta imitar. A gente pensa no Bolsonaro, tudo, essa coisa que foi um discurso, obviamente, um discurso interno, um discurso para a plateia dele, mas ele extrapola sobre qualquer aspecto, não? Assim, eu não consigo, eu realmente estou ainda tentando entender. Olha, Sérgio, extrapola, né, o discurso do Trump parece coisa de uma pessoa que não está no pleno gozo das suas faculdades mentais. É uma coisa tão enlouquecida, não só pelo tempo, né, foi um problema de forma e de conteúdo, né. Ele falou, né, acho que pelo menos uns 50 minutos nesse discurso, ou algo muito próximo disso, coisas assim, de maneira aleatória. Ele falava, depois voltava para uma coisa que já disse, soltou um monte de falsidades, né, questões relacionadas ao aquecimento global, falou que o carvão é bonito e limpo, né, o carvão usado, né, pra como combustível. Ele disse que o ar dos Estados Unidos nunca esteve tão limpo, quer dizer, desde que ele assumiu. Eu queria eu não sei o que que o Trump usou, mas deve ser bom pra caramba, né. Não, aquilo deve ser Tilenol, ele tomou Tilenol. Não deve fazer bem não, né. E aqui, ó, o cara ele diz o seguinte: "Aqui nos Estados Unidos, as fronteiras, o ar é bom, mas aí quando o ar sobe, vai lá para cima, aí se mistura com o ar chinês e fica isso aí". Então, Nassif, é inclassificável, né, quer dizer, que delírio é esse? Mas o contraste foi fantástico aí, né. O que você tem hoje no mundo, o avanço aí desse racionalismo, desse terraplanismo de um lado, que o maior exemplo, é melhor que o Bolsonaro até, foi esse discurso do Trump. E do outro lado, o primeiro discurso do Lula, com o chamamento à razão e ao multilateralismo aí, a civilização, né. Então o contraste foi marcante, a sobriedade do Lula, o enfoque que ele deu, a objetividade dos temas, foi um discurso preparado e lido, e esse improviso do Trump. Bolsonaro, do Bolsonaro. Eu sou um frequentador de botecos, aí era, gostava de botecos. Eu nunca vi em boteco um negócio tão baixo nível que nem esse do Trump, é impressionante. É que ninguém bebeu o suficiente, viu, Nassif. Se o Lula fosse encontrar com o Trump, ele precisa fazer uma foto para usar na campanha, porque realmente o Lula não poderia esperar adversários melhores interna e externamente do que ele está tendo agora. É o bolsonarismo e o trumpismo realmente é para nadar de braçada. Realmente é incrível, o camarada Trump é demais. É inacreditável o que que virou os Estados Unidos, né. O que que virou não, talvez seja isso, né, talvez seja isso mesmo os Estados Unidos, Nassif, eu desconfio. Mas ô Couto, tem momentos inacreditáveis, né. Primeiro essa acusação da ONU, a ONU financia a imigração no mundo, que está destruindo os países, não é nada mais. Que o carvão é lindo e limpo, quer dizer, realmente é um conjunto, fora os números que, uma hora é 30.000, vira 300.000, vira não sei o quê, depois é muito preciso, igual Washington, nós prendemos 1.720 criminosos. O que que exatamente isso representa? Ou o lixo jogado da Ásia que chega, ao litoral, que nós temos hoje o ar mais limpo do mundo, sem inflação. Inclusive os valores que ele falou de investimento, que são valores que sabe-se lá onde ele foi buscar, né, inclusive que ele fala investimentos comprometidos, ou seja, fica pro Deus dará, para o futuro, sabe-se lá quando. Olha, foi realmente uma alucinação esse discurso do Trump, né, claro que isso não se deveu só à ausência do teleprompter, inclusive ele ameaçou o infeliz do sujeito
que é responsável por cuidar do teleprompter, né, falou que esse cara estaria em big trouble, né, ele usou, né, o que é uma loucura, quer dizer, o presidente dos Estados Unidos chegar ali e inclusive, ameaçar o funcionário da ONU é de uma truculência monstruosa, né, mostra além de tudo o quão covarde, né, é esse sujeito, mesmo que seja de brincadeira, uma coisa assim, né, você falar algo assim naquele lugar, é uma falta de respeito completo. Agora, falando do que importa, de fato, né, que foi o discurso do Lula, foi um discurso muito consistente, muito forte e muito duro, né, batendo fortemente nas sanções que os Estados Unidos aplicaram ao Brasil, sem mencionar quase que nenhuma vez os próprios Estados Unidos, só num momento é que ele fala efetivamente do país anfitrião, mas quando ele se refere ao impedimento, né, da ida do Mahmoud Abbas, né, que é o presidente da Autoridade Palestina, à ONU, por impossibilidade que foi criada, né, pelo governo americano, e possibilidades que o governo americano, aliás, criou para vários outros, pelo menos criar dificuldades, né. Criou, por exemplo, para o Padilha, né, o nosso ministro da saúde, que não pôde ir, inclusive, uma reunião da OPAS, que haveria lá por conta disso. Ou seja, você teve ali, né, um discurso do Lula que foi um discurso muito forte, né, muito determinado, apontou para a questão do processo envolvendo os golpistas, evidentemente Bolsonaro incluso, falou de temas que são caros ao Brasil do ponto de vista de uma agenda global, né, a questão da fome, a questão da desigualdade e de questões de política interna brasileira, mas que estão tendo repercussão internacional e estão, inclusive, sendo alvo de intromissão estrangeira, né, como é o caso aí das sanções que o governo americano vem aplicando a autoridades brasileiras por conta, né, do julgamento do Bolsonaro. Acho que tudo isso aí foi importante no discurso do Lula. Não foi um discurso só para o público interno. Sempre é. Não há discurso na ONU que não seja também para o público interno. Mas é também um discurso, entendo eu, de legitimação da posição brasileira no cenário internacional. E acho que nisso aí o Lula se saiu muito bem, acho que o discurso foi muito bem preparado e permitiu isso. Quando eu falei que o Trump fez um discurso para o público interno, é que ele fez um discurso para o MAGA, né? Ele não fez não foi um discurso nem para os Estados Unidos, para a população em geral, foi para a sua base eleitoral, porque é o conjunto. Cara, ele conseguiu sair de criticar a energia eólica para a violência e a migração dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é uma transição. Quer dizer, ele sai de começar a falar que a energia eólica é cara demais, que é manutenção e tal, e aí em Washington a violência estava descontrolado, eu posso falar isso porque eu estou seguro em Nova York. Quer dizer, é uma das coisas, eu acho, eu realmente não me recordo de um discurso tão delirante na ONU como esse, assim, tão patético e tão mesquinho como esse. Agora é interessante porque mostra claramente quem é Trump, né, muita gente vê essas loucuras dele, esses improvisos dele e fala: "Não, tem uma lógica por trás disso". É o típico CEO, para usar o termo aí que agora é símbolo de poder aí nas redes sociais e tudo, a antiga. É o CEO genérico, é o cara que não tem a menor ideia sobre o funcionamento, as correlações, os funcionamentos de país, funcionamentos de empresa, funcionamentos das relações diplomáticas aí, e que vai jogando intuição como elemento central de atuação. E na outra ponta, o Lula articulando tudo aquilo que representou os valores pós-guerra aí, né? O multilateralismo, a cooperação, o ataque à miséria, tudo aquilo que marcou o início da grande presença americana com o Banco Mundial, com o FMI, a ideia do desenvolvimento como fator de fortalecimento da democracia, ele trouxe tudo isso aí. Não, o discurso foi fantástico, sóbrio, sem provocação, mas com firmeza, sem. Palavras bem colocadas, né, quer dizer, sem nenhum excesso, né? E vem também no rastro aí dessa luta nacional contra o crime organizado, tudo, né, das manifestações de domingo. Para mim foi um dos grandes discursos da história, né? Porque, afinal de contas, era um discurso necessário, né, num momento como esse, do Brasil sob ataque, né, sobre um ataque covarde e completamente despropositado dos Estados Unidos, né, e também por conta, né, daquilo que ocorreu internamente, do fato de que nós conseguimos finalmente punir golpistas, né, na nossa história, golpistas de alto coturno, diga-se de passagem. Então acho que o discurso tem esse duplo, né, elemento histórico, interno e externo, que estão relacionados, né, na realidade. Um está fortemente vinculado ao outro. Acho que essas coisas estão realmente muito claramente postas aí.
só um comentário, que você falou que o Trump falou para o MAGA, né, mas isso é típico das lideranças populistas, né, porque as lideranças populistas entendem que o povo são os seus apoiadores. O resto é não povo, né, o resto não é parte do povo. O resto pode até ser população em termos demográficos, mas não é povo. Então é normal que eles façam esse tipo de discurso direcionado única e simplesmente aos seus. E como o Trump disse esses dias, né, no funeral do Kirk, né, aquele extremista de direita que foi abatido, né, ele, na realidade, odeia os seus oponentes. Então, é nessa lógica que ele funciona, né. Para os meus tudo, os meus são os únicos realmente existentes, o resto, se puder, a gente aniquila e elimina. Foi para se mostrar para a direita e também refletindo o que que é o pensamento dele também, né, a falta de sofisticação. Obviamente o Trump é a tradução, mais, perfeita dessa aposta do dinheiro, das big techs, do capital, que é o seguinte, é realmente um projeto para destruir a democracia, já que a democracia não serve mais para os interesses. É isso, aposta no Trump, no Milley, no Bolsonaro, no Orbán, em todas as figuras da extrema direita europeia, é basicamente esse projeto, é de minar a democracia por dentro. Eu queria só citar algumas frases do Lula e também 2 do Trump, assim. Primeiro, do Lula: "Não há pacificação com impunidade". A outra, "Internet não pode ser terra sem lei. O século XXI, cada vez mais, é o espaço do multilateralismo e nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis". Enquanto o Trump reclamou da escada rolante e do teleprompter, deu sinal de que isso é uma prova da sabotagem da ONU contra ele. Ele diz: "Todo mundo diz, o Trump está certo sobre tudo", que é uma autoestima inacreditável, né, e falou essa história de que a ONU, financia a destruição dos países ocidentais, né. Esse é o nível que a gente teve. Agora, no fim, ele achando que ele ia ser um pouco mais contundente sobre o Brasil, e no fundo ele disse que adorou ter encontrado o Lula ali, aliás, 39 segundos, eles se abraçaram, ele gostou muito do Lula, achou que é um homem sério e que quer negociar. E aí eu pergunto para você, você acha que essa história é mais um dos delírios? Nós vamos nos reunir semana que vem, ele jogou ali por jogar, ou vocês acham que realmente pode ter ali um sinal de abertura para algum diálogo do Brasil com os Estados Unidos? Ah, ele passou o recibo de que essa ofensiva contra o Brasil foi a pior pedida dele até agora, um desgaste aí com essas investidas contra Alexandre de Moraes, esposa, e a taxação do Brasil, ele sentiu. Então, digamos, essa maneira de querer pegar o adversário e tentar transformar em amigo é típico dos poltrões mesmo aí. Nos negócios você tem isso, o cara entra, joga, chuta, 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 se ele vê um ponto de resistência e muda a estratégia, né. É, eu acho que é por aí. Agora, eu acho que ele falou tanta bravata e tanta maluquice, né, até o New York Times deu logo depois, né, de que ele levantou uma série de falsidades, né, inclusive ficou ali meio que, com um tom professoral em relação aos representantes dos outros países, né, mas que basicamente mentiu o tempo inteiro, falou coisas que não tinham nenhum tipo de fundamento. E eu, na realidade, leria esse anúncio que ele faz, que vai negociar com o Lula semana que vem, um pouco nessa chave, né. Primeiro, não sabemos se isso vai de fato acontecer, e segundo, eu não descartaria a probabilidade de que o Trump tenha dito isso para justamente colocar o Lula numa saia justa e dizer: "Olha, eu falei que a gente vai conversar semana que vem, se você não quiser, aí a culpa é sua". Ou seja, forçar a conversa, criar ali um constrangimento para que essa conversa efetivamente aconteça, e a gente sabe como é que o Trump costuma realizar as suas conversas, né. Então, acho que toda cautela é pouca, acho que o governo brasileiro, inclusive, tem que tomar cuidado com a negociação dos termos dessa conversa, se é que ela vai acontecer. Ela acontecendo, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser daquele jeito lá filmando, depois jogando para o mundo inteiro, uma situação em que você coloca o mandatário do outro país numa condição vexaminosa, né, porque o Trump tem feito isso repetidamente. Quando você citou aí o New York Times, eu obviamente tenho visto aqui o jornalismo brasileiro, a mídia e dos Estados Unidos, como também, vamos dizer assim, a oposição, os democratas, tal, estão vivendo a mesma angústia que a gente vive com Bolsonaro, porque a nossa cobertura, Nassif,
você deve se lembrar, durante o discurso de Bolsonaro, era justamente ficar identificando o tanto de mentiras e descontextualização que ele fazia. E agora quem é obrigado a fazer isso é a mídia americana, que provavelmente vai ser o tom da cobertura nos próximos dias, nas próximas horas, até amanhã, quer dizer, pegar ponto por ponto, porque realmente, assim, era contraditório até, assim, 5 minutos depois, ele chutava um número diferente do que ele tinha citado 5 minutos antes sobre o mesmo assunto. Era impressionante, era 30, 300, 400, 500, 600, eu até me perdi, a quantidade de imigrantes que ele mandou embora. A gente teve no fim de semana essas manifestações, do Brasil afora. Eu estive na rua, em São Paulo, fui até a Avenida Paulista e realmente senti um pouco uma diferença de público em relação a outras manifestações do campo progressista, tal. Havia mais diversidade de idade, de gênero, de raça, e eu acho que foi um momento importante. O que eu pergunto aí, começando pelo Couto, depois na CIF. Aparentemente a PEC, aparentemente não, tudo indica que a PEC da impunidade será amanhã enterrada de vez. E qual o destino vocês acham que terá essa discussão do projeto da anistia ou projeto da dosimetria, ou seja lá o que vier pela frente? Olha, eu tenho dito e vou repetir aqui, né, essa história de PEC da dosimetria, né, não é a pizza, a grande pizza golpista da impunidade, mas é a pizza brotinho golpista da impunidade, né. Estão, na realidade, querendo atenuar as coisas. E veja, ninguém ali foi punido para além do que a lei manda. Simplesmente essas pessoas foram punidas de acordo com o que a lei manda. Lei que foi aprovada bem recentemente, diga-se de passagem, né, foi aprovada já durante o governo Bolsonaro, né, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito que, né, inseriu ali uma série de elementos no Código Penal. Então dizer agora que as punições são exageradas, bem, então se arrependeram muito rápido, né, daquilo que aprovaram há pouco tempo. É que aí você tem o caso concreto, né. Ali era uma lei em abstrato, de repente você tem o caso concreto, e aí quando você tem o caso concreto, né, a aplicação da lei ganha nome, endereço, CPF, e aí pronto, ah não, aí não pode castigar. Me parece que é um problema. Agora, é evidente que inclusive essas últimas decisões tomadas pelo governo americano de sancionar também a esposa do Alexandre de Moraes, isso já mudou o ambiente de novo, né, porque havia ali, ao que parece, ao que tem sido noticiado, uma certa disposição do Supremo em conversar certa mudança legislativa que atenuasse as punições que recaem sobre os golpistas do 8 de janeiro, mas não sobre o núcleo principal. Hoje até essa primeira opção já está começando a ficar em perigo, tanto que o Paulinho da Força, né, ele já disse que, no fim das contas, não sabe se efetivamente vai, votar isso agora, talvez tenha que esperar um pouco, que o ambiente mudou, e eu não descartaria que essa coisa comece a fazer água junto com a PEC da bandidagem, né, porque assim como a PEC da bandidagem, né, ela fez água diante da exposição do escândalo que era isso, e as 2 coisas foram votadas de maneira muito atrelada, eu acho que uma coisa pode acabar prejudicando a outra, não descartaria essa possibilidade, mas acho que se sair alguma coisa hoje, aí cada vez mais fica claro, já estava ficando e agora mais ainda, que só pode sair alguma coisa que atenue a participação dos bagrinhos, ou como falou o ministro Renan Filho, né, dos transportes, por exemplo, atenuar a coisa porque ele chamou de bois de piranha, né, que seriam aqueles lá do 8 de janeiro. Enfim, eu acho que se houver algo, para por aí, é difícil que caminhe mais, e mesmo assim não vai ser tão já, né, porque com essa mudança de clima tende a demorar um pouquinho mais. Vamos saber agora o quanto, né, isso demora. Eu estive na manifestação também e cometi a besteira de tentar andar por dentro, ali perto do MAN, 6 quarteirões, assim, eu percebia todas as pessoas coladas. Depois começavam os outros quarteirões a mas o que deu para ver, que o Sérgio comentou, foi essa questão da diversidade de pessoas lá. Você tinha os velhos combatentes lá de 80 anos lá, tinha a rapaziada, muitos grupos de minorias também lá, muitos tucanos, eu encontrei lá o Candir, em suma, tem um espaço aberto aí para o grande pacto nacional. Eu acho que o companheiro Trump e os companheiros lá do crime organizado do Congresso, eles deram aí as ferramentas que faltavam aí para o grande pacto nacional. A gente percebe isso quando você lê o noticiário dos jornais. Os jornais eles refletem com algum atraso, assim, as mudanças que estão ocorrendo junto ao seu público aí.
Desde o do caso Trump e tudo, você vê gradativamente um movimento aí de defesa do país contra o Trump e uma redução, digamos, naquela crítica implacável que se fazia, ao Lula, o reconhecimento, digamos, da importância da democracia. Junto com isso, tem ações aí das mais relevantes que acabaram, culminando aí com essa onda, essa frente ampla contra o crime organizado. A ação da Polícia Federal na Faria Lima, mostrando a abrangência do crime organizado, essas ações aí contra essa PEC da bandidagem, que cá para nós, o crime organizado está incrustado na Câmara. O pessoal tem mania de considerar como crime organizado o PCC. Calma, calma. O PCC pode ser o maior, tem o Comando Vermelho e tudo, mas você tem uma constelação de organizações criminosas atuando. Se você tem um deputado que solta uma emenda que vai para a prefeitura tal, que é do irmão do deputado, vai para o hospital tal, que é do irmão ou da cunhada da deputada, isso é organização criminosa. Então, o que aconteceu com esse desmonte que houve, com essa exploração política da Lava Jato, você reduziu, digamos, o ímpeto contra as organizações criminosas que estavam ligadas à direita, digamos assim. Então, por uma questão de solidariedade política ou de o governo Bolsonaro fechou os olhos efetivamente, você pega o Sérgio Moro, no período dele lá, ele desmontou fiscalizações que estavam sobre o INSS, a Polícia Rodoviária Federal saiu, você vê, o Bolsonaro tentou afastar, tentou não, afastou um superintendente da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, com o argumento de que estava perseguindo os filhos dele. O mesmo personalismo do Trump. E alegou que ele estava sendo afastado por mau desempenho. Daí a Polícia Federal solta uma pesquisa sobre as melhores superintendências, a melhor era do Rio de Janeiro. Esse sujeito está no COAF agora. Ele desmontou a fiscalização que existia sobre aquele porto, é um dos portos do Rio, que é a porta de entrada do contrabando de armas. Então, digamos, toda essa estrutura de política aliada a crime organizado, aliado ao setor podre aí das igrejas, tem um setor correto das igrejas aí, isso aí ganhou uma dimensão enorme. E com a permissividade, o Banco Central permitindo essas fintechs à torto e à direita, as criptomoedas, que são um caminho óbvio de lavagem de dinheiro. Então, isso deu um poder financeiro para o crime organizado, que chega um momento em que vem o Trump, investe, e vem o bolsonarismo, estende uma bandeira norte-americana, que cai a ficha o seguinte: ou o país como um todo reage, ou o conceito, o futuro da nação, isso aqui vai virar uma Colômbia, né? A extrema-direita, o bolsonarismo, teve uma ideia de que achou que estava tão poderoso e foi uma sequência de coisas, quer dizer, a PEC da bandidagem, da impunidade, a anistia, e ter colocado o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria para ele poder continuar exercendo, tudo numa sequência, tudo junto, num pacote só, causou o que causou, e agora a reversão está sendo muito rápida, né? Lembrando que a Câmara, o Hugo Mota, finalmente sentindo aí alguma pressão das ruas, indeferiu a nomeação do Eduardo Bolsonaro como esse líder da minoria e vai abrir finalmente os processos no Conselho de Ética para verificar algo que já deveria ter acontecido há muito tempo e agora baseado nessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Nós temos a PEC da impunidade, como a gente disse, vai ser enterrada amanhã no Senado, provavelmente, e essa história da PEC da anistia vai ficar, vão cozinhar um galo. Até porque o PL também não aceita, né, já disse que não aceita essa anistia light, ou como disse o Cláudio Couto, eles não querem a pizza brotinho, eles estão com fome, eles querem a pizza família, né? Aliás, pizza família também no caso Casa Bacon, ou a pizza clã. De qualquer forma, é também uma oportunidade para ver se agora caminham também os assuntos de interesse, não só do governo, mas de interesse do país, que é, por exemplo, essa discussão sobre o imposto de renda, a isenção de imposto de renda até 5.000. Talvez seja o último grande projeto que o governo teria capacidade de encaminhar, me parece, né? Não vejo nenhum outro grande projeto, dado o clima que está ali no Congresso, a ser discutido daqui até as eleições. Não, Couto, você vê espaço para outros temas. Por exemplo, jornada 6x1. É pouco provável, né? Acho pouco provável. É claro que o governo pode pôr esse tema em pauta em algum momento, né.
não acho que faria isso agora, né, inclusive pelo fato de que se fizer isso agora, acaba na realidade criando uma situação complicada, que é, embolar essa discussão, por exemplo, do imposto de renda, que é a grande bandeira do governo. Então, acho que o governo vai centrar foco, né, nesse caso aí, nesse caso do imposto de renda, né, porque isso pode trazer dividendos políticos muito grandes e tem chance real de ser aprovado. No caso da reforma da jornada 6 por 1, acho que ela tem menos chance de ser aprovada, pelo menos estão já, ela tende a gerar um debate maior, né, claro, ela também poderia ser um trunfo eleitoral, mas isso o governo pode fazer num segundo momento, né. E claro, tem antes que superar os obstáculos que estão dados, por isso que o grande não, né, o diminuto presidente da Câmara dos Deputados, né, Hugo Mota, ele chamou de pauta tóxica, né. É preciso tirar a pauta tóxica do caminho para poder efetivamente votar coisas que interessam. Claro que para ele não é tóxica, né, para ele é o que interessa. Agora, para o governo, certamente se trata de uma pauta tóxica. Então, na medida em que ela vai sendo superada, né, se enterra a PEC da bandidagem no Senado, né, se coloca para um outro momento qualquer discussão aí sobre anistia brotinho, né, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha a chance de finalmente entabular uma discussão sobre o que interessa. Não é, a gente sabe muito bem, um Congresso muito sensível às demandas do governo, muito pelo contrário, mas, tendo em vista que, pelo menos no caso do imposto de renda, é uma pauta de grande apelo popular e para o Congresso estar ficando muito queimado, votar, além de tudo, contra isso é uma queimação adicional, né, ou seja, vota só o que as pessoas não querem e que é a favor deles, mas quando é a favor do que as pessoas querem, aí ele não vota. Então, eu acho que acaba se criando aí um ambiente que pode ser propício para o governo fazer avançar essa outra agenda e, claro, isso pode ter não só implicações concretas na vida das pessoas, evidentemente que é muito importante, é o fundamental, mas do ponto de vista do governo pode ter também implicações naquilo que diz respeito à sua popularidade e à própria capacidade que tem o Lula de chegar competitivo nas eleições do ano que vem. Agora, Nassif, eu queria levantar um ponto aqui, você também é crítico, tanto quanto eu, dessa figura. O Luiz Roberto Barroso teve lá no Roda Viva, e ele sempre também dá suas contribuições para piorar o clima, né, o ambiente, que é o seguinte, a gente sabe que não é assim, mas deveria ser o seguinte: se o Congresso quer, analisar essas loucuras, analise e depois o Supremo, com base na Constituição, vai dizer se vale ou não. Ele, no entanto, abre espaço para um jogo político que também não deveria existir. Quer dizer, por que o Barroso, vai dizer que é possível discutir redução de pena? Em nome de quem ele está falando, na verdade? E por que nessa altura do campeonato? O Barroso é uma pessoa que ele sob pressão, ele refuga para todo lado, sabe. Eu lembro até hoje a primeira conversa que eu tive com ele, quando ele entrou, eu fiquei entusiasmado baseado no Celso Antônio Bandeira de Mello, aí que era um referencial nosso aqui para a questão, jurídica. Daí quando ele começou a vacilar, eu fiz críticas a ele, ele me chamou em Brasília para tomar um cafezinho e disse o seguinte: olha o que fizeram comigo, era um dossiê que um tal de Ari Cara, lá da ultradireita de Curitiba, soltou sobre ele, sobre a sogra dele, que a sogra dele tinha negócios com a Odebrecht, que não tinha nada a ver, é uma dona de empreiteira com e menor com uma empreiteira maior lá. E eu falei: "Mas ministro, isso aí quem conhece vê que não tem irregularidade nisso aí". Ele falou: "Ah, mas a imagem fica muito ruim". Por quê? Porque o cara passou pra Veja na época, que era o Augusto Nunes e o Reinaldo Azevedo. E eles fizeram artigos esculachando, playboyzinho do Rio, aquele padrão que daquela etapa lá do Reinaldo e do Augusto. Ele falou: "Mas isso é", eu falei: "Mas ministro, quem está na sua posição tem que estar sujeito". "Ah, mas isso é muito desagradável". A partir daí ele mudou totalmente. E daí ele começou, encontrou a bandeira da Lava Jato. Eu lembro o tweet dele lá, entusiasmado, que uma pesquisa que saiu por aí mostrou que a maior influência no poder judiciário é o ministro Luiz Roberto Barroso, o livro dele que ele lançou. Então ele tem esse perigo da vaidade de querer ficar bem com todos os lados. Tanto ele queria ficar bem que eu depois dessa conversa com ele, eu me tomei de uma implicância, admito, uma implicância com ele. E quando ele assumiu a presidência do Supremo, ele me convidou para ir lá na posse dele. Eu fui na posse, depois naquela fila de cumprimentos, ele virou para mim e falou: "Vou te provar que eu sou muito melhor do que você considera".
Fiquei até entusiasmado, falei: "Pô, vai ser beleza, né". Uma semana depois ele já estava, com todo respeito ao formalismo dele, mijando fora do pinico. Você vê, no auge da Lava Jato ele teve um ex-juiz ou ex-procurador do Rio que criou uma startup, pôs o nome de startup, que era uma empresa destinada a pegar autoridades brasileiras e levar para os Estados Unidos para conversar com grandes escritórios americanos sobre as novas formas de evitar corrupção e tudo. Ele foi. Foi ele, foi aquele juiz que foi cassado lá, aquela coisa horrorosa lá, Bretas? o Bretas. Foram para os Estados Unidos, ele, ministro da Suprema Corte, conversando com grandes escritórios de advocacia interessados em ampliar o compliance no Brasil. Primeiro, vamos lembrar que quem criou, reacendeu a esperança do bolsonarismo no Congresso para a lei da anistia foi ele, ao dizer que depois a decisão cabia ao Congresso, o que não fazia sentido nenhum. E segundo, ontem, na entrevista que ele deu no Roda Viva, ele dizia que o voto do Fux representa uma passagem da sociedade. E quem se importa? O voto do Fux não tem base jurídica, é um delírio como esse discurso do Trump. Se ele representa, porque representa, o voto do juiz representar uma parte da sociedade quer dizer o quê? O juiz está lá para isso, para representar uma parte da sociedade ou para julgar conforme a lei e a Constituição? Concordo. E eu acho, inclusive, que um dos problemas, não só do Barroso, né, mas de vários outros magistrados do Supremo Tribunal Federal, é que eles falam demais, né? Juiz não tem que ficar falando fora dos autos, né? Juiz tem que falar nos autos. É um negócio tão óbvio que a gente fica até meio sem graça de ficar falando isso, né? Porque é o óbvio. E não bastasse a questão de que é uma impropriedade para um juiz falar em público de temas que não diz respeito aos casos que ele julga, né? Virando aí meio que palpiteiro geral da República, né? Dá palpite sobre tudo, o que que acha, né, de semipresidencialismo, o que que acha do que pode mudar no sistema eleitoral, o que que acha de um monte de coisa. Mas tem aí, inclusive, também uma velha sabedoria popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Para quem já não deve falar em público, falar demais é pior ainda, né? Porque aí você dá bom dia a cavalo alado, né? É uma coisa um pouco mais séria o que acaba acontecendo. A gente lembra o Barroso, num congresso da UNE, quando ele disse que derrotamos o bolsonarismo. Eu concordo, mas não compete a ele, como juiz, falar disso, porque ele vai ter, em muitos casos, que julgar os bolsonaristas. E aí, se ele é um sujeito que comemora derrotar o bolsonarismo, quando ele for julgar os bolsonaristas, vão dizer, até com certa razão, que ele não é uma parte isenta para tratar daquele assunto. Ô, Nassif Couto, mais uma vez esse dia, realmente nós vivemos uma quadra da humanidade sensacional, né. Que não é para amadores, né? Não é para amadores. E não podemos dizer que é inédita, porque o Nero precedeu tudo isso. É verdade, é Ah, é verdade. verdade. Mas talvez o Nero até hoje fosse, se o Nero fosse falar na onda, eu acho que ele não ia chegar tanto. Talvez levasse o cavalo, falasse do cavalo e tal, mas, assim, falar assim: "Se vocês me ameaçarem, eu vou colocar fogo no mundo", tal, mas não chegaria tanto, do espetáculo que a gente viu hoje. Não, não chegaria, de modo algum. De modo algum, de modo algum. É isso. Então, minha gente, como a gente sempre diz nesse programa, de tédio a gente não morre. Vai morrer de outras coisas, mas de tédio não. Bem, até a próxima, espero que todo mundo fique bem e Nassif Couto. Até lá. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima aí, gente. Um abraço. Um abraço aí.